Glória a Deus, irmãos. Graça e paz a todos. Boa noite. Amém. Sou Tânia, pastora em Portugal, como a pastora Jesus já disse. Casada com Reinaldo, pastor. Sou pastora juntamente com ele lá. E o Senhor tem feito grandes coisas ali naquela nação, naquele país. E eu gostaria que você se desafiasse a um momento da sua vida ir lá visitar, conhecer. Quem tem uma palavra, um desejo, uma vontade de ir em Portugal, levanta a mão aí. Amém? Amém. Glória a Deus. Muita gente. Pois coloque essa palavra como um propósito no seu coração. Amém? É um país lindo, desafiador, por conta das questões que existem, né? Tanto espirituais e atualmente econômicas, mas só que é um país que o Senhor tem agraciado com um favor e com um tempo de avivamento, amém? E é muito lindo fazer parte desse tempo ali naquele lugar, amém? Eu sei que você deve estar sentindo falta da oração por cura, né, pastor? Mas eu dei uma bagunçada e no final nós vamos orar por cura aqui nesse lugar, amém? O Senhor nos trouxe um direcionamento e nós vamos obedecer no sentido de estarmos orando especificamente por algumas enfermidades. Mas eu gostaria de fazer isso no final. Nós vamos ter esse momento ainda no culto, amém? Então, irmãos, eu estou empolgada por essa noite, porque eu sinto que o Senhor que me deu essa palavra, amém? Pastor, às vezes você prega sem ser o Senhor que deu a palavra? Não. Mas às vezes a gente prega porque tem que pregar, né? Tem que ter uma palavra. E como toda palavra é palavra de Deus, certamente toda vai edificar o coração. Mas tem momentos que o Senhor traz uma palavra para o ambiente, traz uma palavra para o lugar, traz uma palavra específica, direcionada. E eu sei que você que foi selecionado para essa noite está aqui, certamente o Senhor tem essa palavra específica para você, amém? Eu gostaria que você colocasse a mão na sua mente, agora na sua cabeça, amém? E eu gostaria de orar por você. Senhor, aquela palavra que o Senhor direcionou, que ela é coletiva, mas que ela atinja um propósito individual, segundo aquilo que é necessidade e aquilo que cada um veio aqui buscar. Eu sei que essa é uma ação particular do teu Santo Espírito, que é convencer. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu peço ao Senhor que possa estar conduzindo toda essa ministração, de acordo que ela possa ser aplicável na mente, na vida e no coração de cada um aqui presente. Toda e qualquer dificuldade de compreensão, todo e qualquer bloqueio, seja ele humano ou espiritual ou físico, que caia por terra agora, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Eu denominei essa ministração como quem é o seu Deus. E para nós que somos cristãos, a gente parece que é uma resposta muito óbvia. Por quê? Porque nós já declaramos que entregamos a nossa vida a Jesus. Mas mesmo depois que nós aceitamos Jesus, há um embate muito profundo dentro de nós para que esse domínio de Deus seja estabelecido sobre as nossas vidas. Há um embate dentro da nossa alma, há um embate interno e há um embate externo também. A gente que está em extremos, já viveu em extremos. Eu passei 4 anos também na África. Tivemos ali no projeto de implantação da igreja em Moçambique. A gente vê como Satanás tem trabalhado nas nações para tirar o senhorio de Deus. Crianças ainda muito pequenas, ainda bebês, recém-nascidas, os pais consagrando por causa da ignorância a Satanás. Muitas crianças são cortadas para que, ali como um símbolo de proteção, que a gente sabe que aquilo não traz proteção nenhuma. Outras crianças crescem com cordas na mão, cordas no pescoço, para que aquilo represente proteção, saúde, finanças. Mas a gente sabe que isso não acontece. Eu lembro que quando eu estava em Moçambique, uma bolsa minha foi roubada e eu fui na delegacia e o delegado falou para mim que era para procurar um macumbeiro, porque o macumbeiro ia saber me dizer quem tinha roubado a minha bolsa. Isso é uma coisa muito forte. É uma cultura onde o Deus, que é o Deus do misticismo, está impregnada. Não é isso? Se você vai a um médico, pelo menos na cidade de Tete, que é a cidade que nós estávamos, ali também o médico muitas vezes falava, olha, eu não posso fazer nada, mas vá à medicina alternativa. A medicina alternativa é a feitiçaria. Então o próprio médico, ele orienta. Uma vez nós fomos intimados pelo conselho de feiticeiros
país. Por quê? Porque havia muitas pessoas se convertendo a Jesus e uma delas disse que uma coisa tinha acontecido com ela porque outra pessoa tinha orado ao Deus e aquilo tinha acontecido na vida dela. Então, são muitas situações onde a feitiçaria está impregnada na justiça, na medicina, na educação e na saúde. Por outro lado, se você chega na Europa, você vê um outro Deus se levantando de uma forma muito forte. É o Deus do secularismo, onde as pessoas elas compreendem que elas têm que viver pela força do próprio braço. É uma carga horária ali que varia entre 10 a 12 horas. Algumas pessoas até mesmo 14 horas trabalham por dia. Para quê? Porque elas querem juntar dinheiro para ter mais dinheiro e porque também o próprio sistema do país ele te empurra para isso. Quanto mais você trabalhar, tanto que lá você não ganha por mês, você ganha por hora. Então, quanto mais horas da sua vida você entrega a Mamon, mais horas da sua vida você é sustentado por ele. E isso tudo é para que Satanás prenda uma geração. Prenda uma geração com essa mentalidade cativa de que eu tenho que colocar todo o meu tempo nisso. Uma mãe, ela tem uma licença maternidade de 4 meses. A partir de 4 meses, ela já pode colocar uma criança na creche. E essa criança, às vezes, passa lá de entre 5 e 6 horas por dia. Então, praticamente, as crianças, elas são criadas pelas creches. E ali, quando chega na vida adulta, aquela criança, ela pega um pai e coloca no asilo. Praticamente poucas pessoas criam os seus pais. Na velhice, elas cuidam dos seus pais. Porque elas foram colocadas na creche e depois colocam no asilo. Então, há uma questão de quebra, de vínculo muito forte. Por quê? Porque há um Deus do trabalho, há um Deus do dinheiro. Então, são deuses que têm se levantado nesse tempo, que tem, muitas vezes, mesmo nós sendo cristãos, porque lá a gente prega na igreja, olha, trabalhar 7 dias é pecado. Nós estamos quase, pastor, pouco para ser adventista. Não estou brincando, não no sentido do dia, do sábado, mas no sentido do princípio. Porque as pessoas trabalham 7 dias por semana. E nós temos dito, se você trabalhou, se nem Deus trabalhou 7 dias por semana, por que você vai trabalhar? Então, nós temos trabalhado esses princípios básicos para que Deus possa ser entronizado. Mas também eu quero trazer uma mensagem que possa contextualizar aquilo que eu sinto que é o ambiente do Brasil. O que tem feito muitas pessoas no Brasil perderem o senhorio de Deus dentro da sua vida. E analisando, pensando e conjecturando com tudo isso que eu estou falando, que Satanás tem feito nas nações, eu sinto que 3 aspectos da igreja brasileira têm feito a igreja brasileira, ou nós como igreja brasileira, às vezes perdermos o senhorio de Deus. E é sobre esses 3 aspectos que eu gostaria de trabalhar nessa noite. Amém? Eu gostaria de trabalhar nessa noite. Porque antes de falar quem é o teu Deus, eu gostaria de responder quem é o teu Deus. Eu gostaria de falar para você sobre quem não deve ser o seu Deus. Ok? Sobre quem não deve ser o seu Deus. E para isso eu gostaria que nós fôssemos em 1 Reis, capítulo 19. E nós víssemos uma história de um crente chamado Elias, um homem de Deus. Se nós formos ver os textos anteriores da história de Elias, você vai ver que ele anteriormente tinha passado por situações de muita intimidade com o Senhor, né? De muitas revelações do Senhor. Ele tinha sido sustentado por uma viúva, ele tinha sido sustentado por um corvo, ele tinha derrubado todos o altar que tinha sido levantado a Baal. Mas Elias, ele se encontra em uma situação. E um dos deuses da vida dele, que eu gostaria que nós trabalhássemos nessa noite, se manifestou e conduziu ele a um mau caminho. 1 Reis, capítulo 19, versículo 3. Pode ser a partir do versículo 1. 1 Reis 19, para a gente contextualizar. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses que me castiguem com todo rigor, se amanhã nessa hora eu não fizer com que a sua vida, o que você fez com os deuses, com os meus deuses, né? Com os deuses dela.
Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Betsaba de Judá, ele deixou o seu servo. Pode deixar fixado nesse último texto aí. Então, o primeiro texto o primeiro Deus que nós precisamos confrontar para que nós possamos entronizar o Deus vivo e verdadeiro é o Deus do sentir. Repete comigo. O sentir não pode ser meu Deus. A palavra do Senhor nos fala de um homem que estava vivendo uma caminhada excelente com Deus. Só que em determinado momento que chegou na história dele, em 1 Reis capítulo 19, a palavra do Senhor nos fala que Elias, ele sentiu medo. E nós estamos numa geração que está nessa fase decadente da vida de Elias. Numa geração que é conduzida por aquilo que sente. Elias, muitas vezes, se você for ler os versículos anteriores da história de Elias, todas as vezes ele se conduziu por uma palavra de Deus. Ele todas as vezes falou, e Deus falou a Elias, vá para tal lugar. Você vai encontrar ali uma viúva. Volte, fique. Nessa situação específica, a Bíblia nos fala que Elias ele foi conduzido pelo seu sentir. E a partir do sentir dele, ele passou a tomar todas as suas decisões. No caso de Elias, ele sentiu medo. Mas necessariamente não significa que o sentimento que eu estou falando aqui seja o sentimento de medo que esteja no seu coração. Existem outras realidades no mundo hoje que as pessoas estão conduzidas pelo seu sentir. E o seu sentir, assim como conduziu Elias ao deserto, tem conduzido muitos delas à morte. Eu li uma reportagem essa semana que fala sobre isso. Eu gostaria que você passasse aquele primeiro texto, que é um texto. Olha só essa história, sobre um homem que decidiu virar um cachorro. Ele decidiu. A primeira vez que o performance design de acessório Raio Gama, de 30 anos, colocou o rosto de cachorro, foi como se o mundo finalmente fizesse sentido para ele. Você sabe que a palavra sentido vem de sentir, não é isso? Mudou tudo para mim, diz ele, em entrevista à Universa. Ele conta que já se sentia deslocado, ele já o quê? Deslocado na sociedade. E percebeu em março de 2017 que ficava muito mais à vontade quando usava acessórios que assemelhavam o cão de raça Doberman. Foi quando Gama percebeu que é um transespécie. É uma espécie social constante que fala muito sobre quem eu sou de verdade. Ele determinou, olha aqui essa última frase. A última frase dele ele fala, é uma experiência social constante que fala muito sobre quem eu sou. Ele determinou quem ele é por aquilo que ele sente. O Deus dele é aquilo que ele sentiu. Assim como o Deus de Elias naquele momento foi o que ele sentiu medo. E a Bíblia diz que ele foi conduzido ao deserto. O medo que ele sentiu determinou o que ele deveria fazer. Não foi a voz de Deus, não foi a voz dos seus líderes, não foi a voz uma confirmação profética, não foi nada. Elias sentiu e caminhou em cima dos seus sentimentos. Atualmente, o Deus desse homem é aquilo que ele sente. Ele disse que não se sentia mais à vontade na sociedade. E ele disse que porque ele não se sentia humano, ele determinou que ele não era humano. E você pode falar, pastora, mas isso aí é uma coisa muito extrema. Passa a próxima imagem. Isso está acontecendo no mundo hoje. A matilha, ou seja, a reunião de cachorros humanos no mundo. Matilhas se encontram no pub social do Reino Unido. O maior evento da comunidade no Reino Unido. Donos e cães humanos. Existem os donos e os cães humanos. Se encontram em locais privados, casas de conhecidos ou evento social para a comunidade do canino humano. Olha o que eles fazem. Eles falam, ladram. Eles recebem ordem dos seus donos. Se sentam como cães. Se fingem de mortos como cães. Dão voltas ao redor de si mesmo como cães e são recompensados por sua obediência por serem cães. Também brincam uns com os outros cães humanos e ficam de barriga para cima para receber afagos. Sabe qual é a consciência? Sabe por que eles estão fazendo isso? Porque eles sentiram que eles são cães. Tem outros que sentiram que são gatos. Tem um senhor de 70 anos que está diante da justiça reivindicando
ser chamado de adolescente porque ele diz que se sente um adolescente. E ele está reivindicando na justiça ter a idade de 21 anos de idade, ou de 17 anos de idade. E isso tudo, irmãos, está no meio do mundo em que nós estamos nele. Eu quero levar você a um extremo para que você possa pensar assim, meu Deus, isso é muita loucura. Isso é muito extremo, pastora. Eu estou muito longe dessa realidade. Mas eu quero desafiar nessa noite a você se autoavaliar. O que você está decidindo por causa dos teus sentimentos? O que você está... Irmãos, em aconselhamento de casais, hoje uma das coisas que a gente mais ouve é: pastor, eu não quero mais ficar casada. Por quê? Porque eu não sinto mais amor. Eu não sinto mais amor. Mas eu nunca vi ninguém dizendo, pastor, eu vou ficar desempregada porque eu não sinto mais vontade de ir para o serviço. Né? Sabe por quê? Porque nós sabemos medir as consequências. E a gente acha que as consequências de se divorciar são menores do que a de ficar desempregado. Porque a gente não está nem aí para aquilo que vai gerar as decisões que estamos fazendo. A minha pergunta é, os teus sentimentos têm sido as tuas decisões? Os teus sentimentos têm sido o teu Deus? Você tem feito aquilo que eu sinto? Eu falei hoje de manhã, pastor, eu fico indignada quando eu vejo que anos e após anos, e alguma pessoa fala para mim assim, pastor, eu ainda não consegui perdoar. Irmãos, alguém que esteja na nova aliança, a única coisa que ela não pode é não conseguir perdoar. Ela não pode. Porque, irmão, de 10 mensagens do pastor Nonato, só se ele mudou. Mas 7 era sobre perdão. Meus irmãos, como uma pessoa que está ouvindo aqui todos os domingos, em todos os encontros, até nas reuniões de obreiro, o pastor fala sobre perdão, irmãos. Como a pessoa, pastora, porque eu não sinto, que sente o quê? Que sente o quê? Pastor, eu não estou com vontade de fazer isso porque eu não sinto, eu não estou com vontade de fazer aquilo porque eu não sinto. Irmãos, seu Deus, se você não parar hoje, você precisa reconhecer que o seu Deus tem sido os seus sentimentos. E os sentimentos, irmãos, eles são inconstantes. E havia um homem da Bíblia que o Deus dele era os sentimentos. Sabe quem era? Um conhecido também nosso, Pedrão. Pedro, na hora que chegou alguém para prender Jesus, ele cortou a orelha, porque ele estava sentindo o quê? Ira. Ah, pastora, na minha família todo mundo é zangado. Tudo que vem na cabeça fala. O seu Deus ainda é o Deus da sua família. Os dos sentimentos. Pedro, quando Jesus falou, vem Pedro, ele sentiu coragem e ele foi. Mas o mesmo Pedro que um dia tinha coragem de andar sobre as águas, que tinha coragem de cortar a cabeça do soldado, a cabeça na orelha, eu já aumentei um pouquinho aqui, né? Cortar a orelha do soldado, era o mesmo Pedro que teve coragem de negar Jesus 3 vezes, que teve medo de assumir Jesus 3 vezes. Sabe por quê, irmãos? Porque Pedro, até uma revelação completa que teve de Jesus, que foi depois da ressurreição de Jesus, quando Jesus visitou ele e falou para ele, olha, agora tu não és mais Pedro, agora tu és pedra, tu és rocha. Até aquele momento Pedro era um Pedro emocional e um Pedro circunstancial e um Pedro inconstante, porque ele era conduzido pelas suas emoções. Se eu estou com coragem eu faço, se eu estou com medo eu não faço, se eu estou irado eu falo, se eu estou com vergonha eu fico calado. Ele era um homem que um dia estava numa emoção, no outro dia estava em outra emoção. E sabe o que Deus fez? Ele tocou na identidade de Pedro e falou assim, Pedro, a partir de agora tu não é mais alguém movido pelas tuas emoções. Tu não vai ter coragem só quando tu quer e ter medo só quando tu quer. A partir de agora tu é Pedro, tu é rocha, tu és constante. Eu toco na tua identidade, eu toco nos teus sentimentos, eu toco na tua inconstância emocional, eu toco naquilo que tu és. Sabe por quê, irmãos? Nós não somos aquilo que nós sentimos, nós somos aquilo que Deus determinou para nós. A nossa identidade não está naquilo que eu quero ser, a minha identidade está em Cristo Jesus. E se Ele diz que você é rocha, você é rocha.
Você não vai viver mais, irmãos, conduzido pelas suas emoções, deixando quem está ao seu redor louco, porque um dia está alegre, outro dia está triste, outro dia está animado, um dia está sapateando com Jesus, o outro dia está dizendo eu vou desviar porque ninguém presta. Irmãos, nós só temos uma convicção, e a nossa convicção tem que estar nessa palavra aqui. E se você não está conseguindo sentir, vai sem sentir mesmo. Vai sem sentir mesmo. Porque homem e mulher de Deus não se conduz por sentimentos, se conduz por verdades da palavra que estão impregnadas no seu coração. Se ele disse, eu sou forte, eu sou forte. Se ele me diz que eu estou pronta, eu estou pronta. Se ele me diz que eu posso ir, eu vou. Eu não vivo conduzido por aquilo que eu entendo que eu sou, acreditando naquilo que as pessoas dizem que eu sou, acreditando que aquilo que Satanás diz que eu sou, vivendo constantemente emocionalmente. Eu tenho que me apropriar da constância emocional que está em Cristo Jesus. E isso passa por uma visitação dele, irmãos, nas nossas emoções. Se você está sendo guiado pelo que você sente, as suas emoções são o seu Deus. E você precisa renunciar a isso nessa tarde na sua vida. E declarar, eu não sou conduzido por o que eu sinto, eu sou conduzido por aquilo que a palavra diz que eu sou. Porque, irmãos, essa questão de dizer, eu vou virar isso porque eu sou assim, irmãos, isso tem destruído a nossa humanidade. Isso tem destruído porque o relativismo tem batido em fundamentos, em coisas fundamentais da palavra de Deus. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Ela é o crivo da verdade que tem que determinar dentro de mim. Repete comigo. As minhas emoções não são o meu Deus. E eu vou falar mais uma coisa. As nossas emoções, elas não se convertem. Fala aqui uma pessoa que lutou contra um espírito de tristeza profunda durante quase 2 anos da sua vida. As minhas emoções, elas não se convertem. Elas têm que ser subjugadas diariamente. Quando nós chegamos em Portugal, um dos principados que atua ali é de depressão. Irmãos, eu lutei, eu vi com os meus próprios olhos esse demônio atuando dentro da minha vida e da minha casa. E sabe qual é a marca da minha vida, irmãos? É o meu sorriso, é a minha alegria. E eu confrontei esse espírito durante 2 anos. Só quem entende, quem crê em mundo espiritual que pode dizer. Eu confrontei esse espírito. E sabe o que eu entendi? A tristeza não se converte em alegria, só se converte na presença do Senhor. Mas ela por si mesma, ela não se converte. Nenhum espírito se converte. A Bíblia diz que a nossa alma, ela pode ser transformada, mas as nossas emoções, irmãos, elas têm que ser subjugadas. Eu estou sentindo algo, mas eu não me subjugo aquilo que eu estou sentindo. Eu determino aquilo que a palavra diz que eu devo sentir. Quando eu estou triste, eu digo, por que eu estou triste? Eu sou bonita, estou na Europa, meu marido é lindo, os filhos estão com saúde. Você tem que se questionar, irmãos. Quem não se acha bonita aqui, que se resolva, né? Porque se você fala assim, ela disse que está bonita, mas eu pelo menos tenho que me achar, irmãos. Não estou nem pedindo para ninguém achar, né? Irmãos, eu tenho dinheiro para pagar minha chapinha, estou resolvida. Eu estou resolvida, né? O meu marido disse que já está no orçamento. É o dízimo, cabelo, depois o resto das coisas, né? Estou brincando, irmãos. Eu já fico hoje sem chapinha. Mas, irmãos, você tem que se questionar. Você está bem, sim. Você está bem, eu posso afirmar. Você está bem. Sabe por quê? Sabe quem está ruim? Quem está bem ali no Socorrão. Aqui, desce 2 quadras e vai lá visitar. Sabe quem está ruim, quem está bem ali no lixão? Ah, pastor, é porque a senhora não sabe como está meu casamento. Está ruim, mas pode melhorar porque só depende de você. Mas uma doença não só depende da gente. Uma doença não só depende da gente. Depende dos médicos, depende de Deus, depende de tanta coisa. Mas o seu casamento só depende de você e seu marido criar vergonha. Só isso. Colocar Deus e estar transformado. Porque casamento é cruz, irmãos. Não é o seu marido que é cruz, não. Você também é uma cruz. Casamento é renúncia. Naquilo que só depende, a maioria das coisas que você precisa, que você está sofrendo por elas, só depende de você a solução. Está faltando ou santidade ou sabedoria. Mas
As outras coisas você pode conquistar. Agora, quem está doente com diagnóstico de câncer lá no Socorrão, depende muito mais do que isso. Então você está bem. Você está bem, olha para a pessoa que está ao seu lado e fala, tu está bem gordinho, tu está bem. Você está bem sim. Se você chegou aqui triste, eu repreendo esse sentimento, porque esse sentimento ele é injusto. Ele é um injusto contra o nosso Deus. Esse sentimento de tristeza que você está sentindo, ele é injusto contra o nosso Deus. Porque Ele está te dando saúde, Ele está te dando força, Ele está te dando disposição, Ele está te dando companheiros, Ele está te dando uma igreja, Ele está te dando a Bíblia, Ele está te dando pessoas, Ele está te dando amigos, Ele te deu uma família. Aquilo que não tem, você pode viver sem, mas você está bem sim. E arranca esse pensamento que você está mal. Sabe por quê? Porque você está bem. Então para de sentir errado, porque se você sentir errado, a Bíblia fala que Elias entrou no deserto. Irmãos, a Bíblia nos fala do exemplo de Jesus. E tem deserto que é de Jesus, que é conduzido por Jesus. A Bíblia diz que o Espírito conduziu Jesus ao deserto. E tem deserto que é Jesus que nos coloca nele mesmo. Mas ali foi os sentimentos de Elias. Coloca lá de novo 1 Reis, capítulo 19, agora versículo 3. A Bíblia fala que Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Segue o texto, por favor. E entrou. Quem foi que entrou, irmãos? Quem que entrou no deserto? Porque teve o quê? Porque ele teve medo, ele entrou. Tem deserto que nós entramos, irmãos. Não foi Deus que nos colocou. Por quê? Porque fomos conduzidos pelos nossos sentimentos. Porque os nossos sentimentos naquele momento foram os nossos deuses. Não seja guiado pelos sentimentos. Seja guiado pela palavra de Deus. Quando você estiver muito confuso emocionalmente falando, não é hora de tomar decisões sérias. Porque as nossas emoções passam, mas as nossas decisões ficam. As nossas emoções passam, mas nós vamos ter que lidar com as consequências das decisões de momentos de raiva, de ira, de incompreensão, de mágoa, de tristeza. Esses impulsos, irmãos, eles trazem consequências para uma vida toda. Então, as suas emoções não podem ser seu Deus. A segunda coisa que não pode ser seu Deus, a sua mente. 1 Reis, capítulo 19, versículo 10. 1 Reis, capítulo 19, versículo 10, fala assim. Olha o que Elias respondeu para Deus quando Deus falou para ele sair dali. Elias chegou para Deus e falou assim: olha, gente, que modernidade, ninguém me apontou que eu posso ler aqui embaixo. Ninguém me disse nada. Não, mas eu foi emocionada agora. Que chique. Não precisa ficar orando, né? Termina a ministração, está com toxicólogo, tem que chamar o canela de velho para poder. Fala assim, olha o pensamento que estava na cabeça de Elias e como ele foi explicar para Deus e justificar para Deus porque ele tomou aquela decisão. Ele fala assim, eu tenho sido muito zeloso. Ele falou assim, eu sou um bom crente. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança. Todos os outros crentes não prestam. Eu sou o melhor. Quebraram os teus altares. Mataram os teus profetas a espadas. Eu sou o único que sobrou. E agora também estou procurando matar-me. Repete comigo, misericórdia. Um pensamento errado conduz a uma atitude errada que lhe leva ao destino errado. Elias pensou errado, porque a mente dele estava errada. Ele chegou e falou assim para Deus, irmãos, eu tenho vergonha dessa conversa dele. Deus, eu sou o único crente melhorzinho que tu tinha aqui, Israel. Todos os outros te negaram. Eu sou o único fiel. Irmãos, o sentimento de autocomiseração é o pior sentimento que existe. Sabe por quê? Porque a autocomiseração ela é injusta e ela torna todos os motivos de gratidão que eu possa ter a Deus pequenos. Toda pessoa que
no seu interior se inferioriza, tem muito sentimento, coitado de mim, porque eu que sofro mais, eu sou a pessoa que mais apanha nessa igreja, eu sou aquele que mais trabalha, eu sou aquele que mais, dentro de casa, eu sou o único que enche a garrafa de água e bota na geladeira, né? Eu sou, coitado de mim. Esse pensamento, ele te conduz a uma conclusão errada. Porque ele falou assim, olha, mataram o seu próprio, eu sou o único que sobrou, e agora eu quero a morte. Quando uma pessoa tem um pensamento errado, aquilo se torna o Deus dela. Irmãos, Deus já tinha, esse homem que está falando aqui, um corvo. Irmãos, eu não sei se você já ouviu falar, mas o corvo, ele é um animal que ele come até os seus próprios filhos. O corvo come os seus próprios filhos. Ele é um animal muito, muito mau. Por isso que ele, naqueles filmes de terror, aparece ele. Junto com os morcegos, né? Aparece os corvos. Porque ele come os seus próprios filhos. Imagina um corvo com um pedaço de carne na boca e não comer. O milagre não foi só ter levado para Elias, não, irmãos. O milagre foi que se ele come o filho, imagina, ele iria comer a carne do Elias. E Deus falou, olha, para mostrar que sou eu, toma aqui um corvo que vai levar a carne para ti. Esse homem tinha experimentado isso. Esse homem tinha experimentado mais 700 soldados de Baal. E eles falaram assim, olha Elias, se o teu Deus não derramar fogo aqui, quem vai dominar é o nosso Deus. Esse homem tinha experimentado ter sido sustentado por uma viúva. Ele foi lá e falou assim, olha, Deus mandou tu me sustentar. Ela falou assim, meu rapaz, eu também estou só terminando de comer o restinho que tem aqui e vamos todo mundo morrer. Imagina você pedir ajuda para uma pessoa que está pior do que você. Foi a situação dele. Esse homem experimentou vários milagres grandiosos de Deus. E agora uma mulher chegou para ele dizendo que ia matar ele. Ele teve medo. E isso implantou um sentimento errado, implantou um pensamento errado na cabeça dele. Ele começou a achar que ele era um coitado e que ele queria morrer porque ele não queria passar mais dificuldade nenhuma. E o pensamento de Elias tornou-se o Deus dele, porque tanto que ele foi justificar com o próprio Deus sobre como ele estava correto no pensamento dele. Irmãos, qual pensamento tem sido o teu Deus? Coitado de mim, pastor, eu já sofri tanto, por isso que eu não perdoo mais. Esse pensamento é errado, irmãos. Jesus te perdoa todos os dias da tua vida. Coitado de mim, pastor, a senhora não sabe o quanto que eu sofro naquele emprego, por isso que eu roubo aquele patrão. Está errado, irmãos. Está errado, você tem que sair desse emprego, você tem que procurar outra coisa, mas você não pode roubar patrão. Coitada de mim, pastor, você não sabe tanto que eu sou explorado. Por isso que eu sou maledicente. Está errado. Toda vez que você justifica o seu pecado porque você é coitado, você está dizendo que Deus está errado quando mandou você fazer. E esse pensamento está sendo o teu Deus e não os princípios da palavra de Deus. Irmãos, o teu Deus é o Deus da palavra de Deus. E tudo que Ele diz é possível ser vivido. Hoje fala-se muito de mentor, não é isso? Não sei aqui, mas na Europa está cheio. Eu preciso do mentor. Eu quero um mentor. Vamos procurar um mentor. Irmãos, eu não sou contra isso não. Mas irmão, o seu mentor é Cristo Jesus. O seu mentor é Cristo Jesus. O seu mentor é Cristo Jesus. É Ele que deve conduzir aquilo que vai direcionar a sua mente. Amém? Vamos ler a palavra de Deus, o que fala? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. 2 Coríntios 10, 5. O seu mentor é o Espírito Santo de Deus. Fala assim, olha, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, o que nós devemos fazer? Destruindo o argumento e toda a pretensão que se eleva contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o pensamento para tornar obediente a Cristo. Irmão, não acredite em tudo aquilo que passa na sua cabeça. As pessoas que são mentais, são obstinadas, um pensamento entra na cabeça dela e ela vai conversar com a esposa, não há concordância. Vai conversar com os pastores não há ser. É aquilo
o pastor confronta e diz que aquilo não vai. Vai conversar com o profeta diz que não faz. Mas é cativo, um pensamento cativo, um pensamento teimoso, um pensamento obstinado. Traz argumentos naquele pensamento. Irmão, nós precisamos ser uma geração mais flexível naquilo que nós cremos, abertas para o argumento de Cristo, porque nós devemos tornar as nossas mentes cativas à obediência de Cristo Jesus. Tem gente que é cabeça dura, irmãos, e leva cada pancada, mas a cabeça continua dura. Irmão, você tem que ser mais flexível nas suas convicções. Esteja aberto. Se está todo mundo falando, isso vai dar errado, pelo amor de Deus, pelo menos fala assim, não, eu vou refletir um pouco, eu vou pensar um pouco. Não seja tão obstinado. O emocional, ele varia, mas o mental, geralmente, ele é obstinado, ele é determinado, ele é orgulhoso naquilo que ele acredita, ele é cego nas outras possibilidades, ele não se abre para nada. Ele quer pessoas para falar do seu plano, simplesmente para convencer aquelas pessoas que aquilo que ele está falando que está certo, mas não para estar aberto para possibilidades. Se você se caracteriza assim, você precisa entender que você é a sua mente, é os seus pensamentos que têm sido o seu Deus, não a palavra de Deus, não Jesus, não aquilo que são os princípios daquilo que Deus quer. Você tem que entender, a Bíblia fala, você tem que destruir os argumentos e torná-los, os seus pensamentos, obedientes a Cristo Jesus. Você tem que submeter a palavra, irmãos. Você tem que submeter a palavra aquilo que você está pensando. Se há pensamentos errados sobre si mesmo, eu sempre digo, gente, você tem que ter pensamentos corretos sobre si mesmo. Um pensamento correto não é um pensamento perfeito, mas ele é um pensamento correto. Eu tenho que me ver corretamente falando. Eu fui uma pessoa com muitos traumas na minha vida. Muitos traumas não, muitos... nem medos, tipo assim, eu achava muita coisa errada a respeito de mim mesmo. Eu cresci num ambiente, naquele tempo falava era caçar conversa, né? Eu era meio gordinha, tinha muitos medos, muitos bloqueios, muitos pensamentos limitantes. Mas, irmãos, a palavra de Deus, elas foram rompendo isso dentro de mim. E ano após ano ela tem rompendo. E você precisa permitir que a palavra de Deus vá rompendo pensamentos errados que você tem a respeito de si mesmo dentro de si. Um cristão não pode falar, eu sou burro mesmo. Um cristão não pode falar assim, eu não consigo nada. Um cristão não pode falar, eu sou uma pessoa que nada dá certo. Um cristão não pode se auto-sentenciar com essas coisas, porque ele está acreditando nisso. Irmão, nós temos que nos levantar com a palavra de Deus na nossa boca e entender e fazer essa palavra transformar as nossas vidas. Se estamos no pó, temos que nos levantar como Jó e declarar, eu sei que o meu Redentor vive e se levantará. Ele se levantará. Sabe, irmãos, não é uma palavra de que eu estou falido, eu estou derrotado, nada vai dar. Não, irmãos, o cristão ele tem uma esperança na sua vida, porque a Bíblia fala que é olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. O cristão ele anda segundo a palavra e ele diz, olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não são as circunstâncias, não é se está no governo Bolsonaro ou Lula, é lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela que é luz para os meus caminhos, ela que vai conduzir a minha história. O cristão ele se lembra de Abacuque e fala, ainda que a figueira não floresça ou que não dê frutos, mesmo assim eu me alegrarei. Irmãos, Abacuque foi um homem suscetível aos mesmos sentimentos nossos, mas ele decidiu declarar naquela década, há centenas de anos atrás, pode não florescer, posso não ver a figueira florescendo, eu posso não ver as coisas dando certo, mas mesmo assim eu me alegrarei. Eu me alegrarei. São esses pensamentos que tem que estar rondando as nossas mentes. São esses pensamentos que tem que estar nos doutrinando. São esses pensamentos que tem que estar transformando a nossa mentalidade e tornando ela obedientes a Cristo Jesus. Porque isso é o que o nosso Deus está falando a respeito de nós.
A mulher de Jó ousou dizer para ele: nega esse teu Deus e morre. Irmãos, eu não sei nem se eu a julgo, se eu não julgo, porque, irmãos, ele era um homem íntegro e fiel em tudo, a Bíblia diz. Eu acho que Deus deixou a mulher porque talvez, se ela tivesse, né? Deus matou tudo. Ele falou assim: oh, essa mulher aqui talvez vá até ajudar na prova, né? Porque tem uma mulher ali, no ouvido, né? Nega o teu Deus. E ela falou: tu está ficando louca, mulher. Tu quer que se levantar contra Jeová? Ele me deu tudo. Ele me deu todas as coisas. Ele me deu todas as coisas. E se Ele decidiu tirar, em tudo louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é uma mentalidade muito correta no meio da prova. É uma mentalidade muito correta, irmão. Nós precisamos dessa mentalidade. Porque o quanto que a prova tem revelado o quanto nós somos imaturos na nossa construção emocional e mental sobre Cristo. Ele me deu tudo com prazer, eu nem merecia, Ele me deu tudo. E agora Ele decidiu me tirar. Reconheceu que nada era dele, que nada tinha vindo dele, da força dele. Mas em todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor. Então essa mentalidade, irmãos, que vai transformar nossas vidas. Se você não tem pensado biblicamente, você não está deixando Deus ser o Deus da sua mente. Sua mente tem sido o seu Deus. E a última coisa que eu quero falar, irmãos, que tem que deixar de ser o nosso Deus, e eu creio que essa aqui é uma das coisas, das partes cruciais do Evangelho. A sua vontade não é o seu Deus. Eu quero que você olhe para a pessoa do seu lado com muita sinceridade. Tem gente que não gosta disso não, mas ajuda a fixar a mensagem. Deus não está nem aí para a tua vontade. Fale com carinho, sabe? Deus não está nem aí para o que você quer, irmãos. Sabe, irmãos? Deus não está nem aí para o que você quer. Desculpa eu falar isso, eu estou tentando falar da forma mais carinhosa possível. Mas, irmãos, Deus, Ele sabe, Ele quer o que Ele tem para você. Vamos ler a palavra de Deus? Quem quer ser parecido com Jesus? Amém? Aleluias. Então vamos para a melhor parte da história de Jesus. Vamos lá. Em Mateus capítulo 26, versículo 39. Porque isso aqui, irmãos, essa parte da Bíblia aqui foi o que tornou Jesus, Jesus. Não foi porque Ele fez milagre, porque senão o pastor Nonato era Jesus e a pastora Fátima, né? Não foi porque Ele pregou, porque senão eu também seria Jesus. Não foi por nada, foi porque Ele fez isso bem aqui, ó. Tá bem? Esse que tornou Jesus, Jesus. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita como eu, mas sim como tu. Fechou aqui. Eu não posso explicar esse texto, irmão, porque eu posso complicar ele. Jesus, irmãos, é o nosso modelo de fé e prática. E Jesus é o maior exemplo e esse exemplo ele veio, e eu creio que ele ficou registrado na Bíblia, só para que a gente entendesse que Deus ele não está compromissado com aquilo que é a minha vontade, Ele está compromissado com aquilo que é o meu propósito na terra. Existe um livro da vida onde foi escrito todas as minhas obras. E o que eu preciso fazer na minha caminhada cristã não é querer saber qual o propósito, o que eu quero fazer da minha vida. A minha caminhada de intimidade e busca com Deus é com um propósito. É querer saber o que está escrito das obras sobre a minha vida para que eu as pratique. É querer saber qual é o propósito de Deus, qual é a vontade de Deus, qual é o desígnio de Deus, o que Deus quis quando Ele me formou. Porque há um propósito. A Bíblia nos fala que em Jeremias, desde o meu útero, quando eu era ainda uniforme, o Senhor já me conhecia. Então, quando a minha vontade passa a ser o meu Deus, não tem como Deus ser Deus na minha vida. Não tem como Deus ser Deus na minha vida.
Há pessoas que têm até o sentimento correto, têm até a mente correta, mas quando chega na renúncia da vontade não consegue romper. Por quê? Porque está doutrinado a viver um Deus em que abençoa os seus planos. Irmãos, nós somos crentes e Cristo Jesus, o senhorio de Cristo tem que estar dentro de nós. O máximo que nós podemos fazer para não sofrermos tanto é descobrirmos e nos alinharmos ao propósito dele. Porque a partir do momento que eu oro, seja feita a tua vontade, irmãos, o céu, o inferno, há uma conjuntura que se atua no mundo espiritual para que eu me alinhe àquilo que é a vontade de Deus. E muitas vezes eu entendo que as pessoas pensam assim: meu Deus, Satanás está se levantando contra a minha vida. Não, Satanás está lá dizendo: eu não tenho nada a ver com isso. É Deus te colocando no lugar que Ele quer que você fique. Um princípio maravilhoso que você tem que aprender nessa noite, para que você possa identificar os problemas na sua vida, ou saber por que você está passando por algumas situações na sua vida, é você descobrir: eu estou passando por isso, é porque Deus está nisso, é uma prova, é uma tribulação, ou é uma tentação, ou é uma provação. A prova, ela vem de Deus. A tribulação, porque nós estamos no mundo. A tentação vem do diabo. Se eu compreendo isso, eu vou aprender a me posicionar em cada uma das situações. A palavra do Senhor nos fala que a tentação eu faço o quê? Eu fujo. O que José fez quando foi tentado? Eu não fico ali na frente de uma mulher na internet, olhando ela sem calcinha, sem roupa, e orando: oh Deus, abençoa ela, Jesus, cuida da vida dela, trata ela. Não, na tentação você foge. Na tentação você foge. Na tentação, nenhuma discussão, você faz o quê? Você é o covarde que foge. Na tentação, na hora da sexualidade, você é o frouxo que corre. Na tentação, na área das redes sociais, você é o quê? É aquele que desliga. Na tentação, você foge. Ok? Na provação você faz o quê? Você suporta. Porque quem determina a provação é o tempo, é como você vai reagir diante dela. Jó foi provado, e por isso Jó foi aprovado, e no tempo de Deus saiu da provação. Então na provação você só baixa a cabeça, segura bem forte em Deus e aguenta o vento. Mas você vai ter consciência que veio de Deus. Na tribulação você vence pela palavra. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você vence pela palavra de Deus que está dentro de você. Você precisa entender cada uma dessas coisas, porque você pode estar aplicando o remédio errado nas coisas. Quando você tem um entendimento da vontade de Deus, você precisa ser firme nela. E se você não sabe ainda se algo é da vontade de Deus, você precisa esperar até que você tenha certeza daquilo. Mas você precisa decidir: eu não vou ser mais conduzido pela minha vontade. Porque, irmãos, nós não fazemos o que nós queremos. Nós não fazemos o que nós queremos. Nós fazemos o que temos que fazer. Nós fazemos o que temos que fazer, crendo que a vontade de Deus para nós ela é perfeita, boa e agradável. Nós fazemos o que temos que fazer, esperamos na vontade dEle, porque nós entendemos que Ele sabe o que é o melhor para nós. Nós esperamos na vontade dEle, porque nós entendemos que a vontade dEle, ela vai nos conduzir a um caminho de vida. Nós esperamos na vontade dEle, porque nós entendemos que Ele é soberano sobre a nossa história. Nós esperamos na vontade dEle, porque nós entendemos que a vontade dEle vai glorificar o nome dEle. Jesus tinha um melhor amigo chamado Lázaro. Mandaram chamar Jesus porque Lázaro estava morto. Vamos dizer que Lázaro estava morto para cá, Jesus foi para colar. Ficou parecendo que era insensível, não é isso? Como é que chamaram Lázaro? Quando Jesus chegou para falar assim: olha, Lázaro morreu porque você demorou demais. E Jesus falou: não, eu não queria curar Lázaro numa enfermidade. Em resumo da história, eu queria curar ele, era da morte mesmo, de 3 dias, para que meu nome pudesse ser glorificado. Porque Marta e Maria a vontade dela era que Jesus viesse correndo, mas a vontade de Jesus é que eles esperassem. Talvez a vontade
que você quer é que Jesus saia correndo. E você, às vezes, porque Jesus não veio correndo, você está fazendo igual Abraão, que o quê? Fez a sua própria vontade e produziu Ismael. E hoje nós temos de guerra entre duas nações por causa da desobediência de Abraão. Você não pode promover Ismaéis na sua vida, sabe por quê? Porque quando Deus chegou para Abraão, falou para ele: olha, esse é teu filho, o teu único filho. Ele já tinha tido Ismael. Só que Deus não calcula aquilo que nós fazemos pelo braço. Deus calcula apenas aquilo que nós fazemos pela direção dele. Aquilo que está escrito no livro da vida a nosso respeito. Pare de fazer a tua vontade. Pare de querer que seja tudo da sua vontade. Cristianismo é você renunciar à sua vontade. Cristianismo é uma cruz, mas não para você ficar pregado lá para sempre. É uma cruz em que você vai passar para que você possa desfrutar da ressurreição do plano de Deus na sua vida. Sem cruz não tem ressurreição. Você precisa passar pela cruz. E a cruz é morte, a cruz é renúncia. A cruz às vezes é se calar. A cruz às vezes é perdoar. A cruz às vezes é tirar do que você não tem para abençoar. A cruz às vezes é você aguentar injustiça. A cruz às vezes é você apenas esperar. Eu não sei qual é a tua cruz, mas você tem que entender. Não se precipita. Espera um pouco mais, ora um pouco mais, acredita um pouco mais. Não se precipita. Em breve Deus se levantará na tua causa. Espera por Ele, espera na vontade dEle, confia nele, porque o tempo dEle é bom, perfeito e agradável. Eu gostaria que você ficasse em pé. Vamos orar? Amém? Espera na vontade do Senhor. O seu Deus não é a sua vontade. O seu Deus é a vontade. O Deus tem uma vontade a teu respeito. O seu Deus não é as suas emoções. O seu Deus não é a sua mente. O seu Deus não é a sua vontade. O seu Deus não são suas emoções. O seu Deus não é a sua mente. O seu Deus não é a sua vontade. Você não vai fazer o que quer. Você não vai acreditar em tudo que pensa. E você não vai ser conduzido por tudo que sente. Porque você tem um livro de regras, de fé e prática. Amém? Eu gostaria que viesse à frente aqui as pessoas que querem uma oração por cura nessa noite. Amém? Se tem alguém que quer oração por cura, eu gostaria de orar por você. Amém? Eu gostaria que viesse rápido porque está um tempo um pouco apressado. Eu gostaria de orar uma oração específica que Deus colocou no meu coração. Você que está dormindo e acordando e se sente cansado. Essa é a palavra. Você dorme, acorda e se sente cansado. O seu corpo não está conseguindo descansar. Eu gostaria que você viesse. Eu vim aqui para orar por você nessa noite. Você deita, dorme, mas não de manhã está cansado. Gostaria que você viesse à frente. Se não tiver espaço, aqui no meio tem. Pode afastar para cá. Pode afastar para cá. Eu vou orar por você, por cura, mas eu vou orar por essas pessoas aqui. Escuta aqui uma coisa que eu vou falar para você. Você vai pedir para Deus controlar a tua mente. Amém? Eu sei que é algo espiritual, mas existem algumas questões que são naturais. Você vai desligar o celular 9 horas da noite, ok? Você vai desligar o celular 9 horas da noite, você que está com insônia. Você vai determinar um horário de oração, ok? E você vai decidir acreditar no que a palavra do Senhor diz, que em paz me deito e descanso, porque o Senhor é a minha segurança. Amém? Que você dorme e há um Deus que trabalha por você. Eu via muitas pessoas cansadas, pastor. Cansadas mesmo, fisicamente falando. Dormiam, podia dormir o domingo todinho. E eu vejo que há muitas pessoas mesmo. E eu quero que você aprenda a descansar no Senhor. Amém? Aprenda a descansar no Senhor. Vamos orar?